Capítulo 34 O julgamento do sonho. Este Sumpin já estava no terceiro estágio da transformação corporal por um período de tempo, mas ainda só conseguiu atacar com 2.300 jins. Ele também tem apenas 17 anos, ele não é uma ameaça para mim. Wang Yanfeng disse enquanto acenava com seu leque. Ele estreitou os olhos enquanto avaliava Sumpin. A avaliação final do exame de admissão dependeria não apenas dos resultados do julgamento, mas da idade e grau de talento dos que passaram. Quanto mais jovens eram e quanto maior o grau de talento, maior seria a avaliação. Nos muitos jovens artistas marciais e talentos que participaram do exame, 17 anos de idade era considerado um pouco velho. Jovem mestre, é a sua vez. Wang Yanfeng dobrou seu leque e entregou a seu atendente. Como Wang Yanfeng pisou na frente da coluna de pedra, muitas pessoas começam a reconhecê-lo. É Wang Yanfeng da cidade de Yilu. À medida que a multidão começava a espalhar a notícia, os candidatos vizinhos voltaram o olhar para ele. Neste grupo de candidatos, Wang Yanfeng tinha a maior chance de competir pelo primeiro lugar. Não só sua força era formidável, mas ele era um jovem de 15 anos de idade. E o mais importante, o talento de Wang Yanfeng era alto. Wang Yanfeng era um talento de 4º grau, mas a verdade era que talento de 4º grau e acima, também era dividido em baixa, média e alta qualidade. Wang Yanfeng era um talento raro de 4º grau alto. Wang Yanfeng ficou de pé diante da coluna de pedra e soltou um único suspiro. A respiração enrolada no ar como cobras gêmeas, este foi um sinal do terceiro estágio da transformação corporal, treinamento das vísceras. A multidão circundante ficou ofegante. Sério, ele acaba de entrar no terceiro estágio da transformação corporal e ainda assim ele já pode expirar as cobras gêmeas, e ele tem apenas 15 anos de idade. Este é verdadeiramente um talento que desafia a vontade do céu. Milímetro. Os artistas marciais no treinamento de víscera têm a verdadeira essência que protege seu coração e pulmões e outros 5 órgãos internos principais. Eles podem proteger seus frágeis órgãos internos de ataques e, além disso, seu coração e pulmões são fortes. Eles têm vitalidade anormal e poderia prolongar a sua respiração. Seus músculos se fortaleceriam naturalmente nestas condições e se elevariam. Este Wang Yanfeng já respira cobras, mas acaba de entrar no terceiro estágio, realmente faz com que alguém sinta ciúmes. Enquanto esta discussão continuava, Wang Yanfeng já tinha golpeado a coluna de pedra. Um estrondo soou pelo ar e a coluna de pedra tremeu. O feixe de luz saltou para cima e finalmente se estabeleceu a 2 pés e 4 polegadas. 2.400 jins. De um modo geral, o artista marcial médio que tinha entrado no terceiro estágio da transformação corporal, alcançaria cerca de 2.000 jins. Mas Wang Yanfeng, que acabara de entrar no terceiro estágio, tinha apenas 15 anos e conseguiu mostrar uma força de 2.400 jins. Foi realmente chocante para todos os espectadores. No entanto, antes que a multidão tivesse recuperado a compostura, houve gritos de alarme e surpresa vindo de outro lado. Um rapaz alto e corpulento havia andado em frente a uma coluna de pedra e apertado o punho. O feixe de luz subiu e caiu 2 pés e 4 polegadas. 2.400 jins. O recorde de Wang Yanfeng tinha acabado de nascer, mas já foi quebrado por outro jovem. Lin Ming olhou para aquele jovem alto e corpulento e ficou surpreso ao ver que ele era alguém que também estava no segundo estágio de cultivo. Não era de certa sorte ver alguém no terceiro estágio da transformação corporal chegar a 2.000 jins, mas 2.000 jins apenas no segundo estágio. Isso era excessivo demais. Até agora Lin Ming tinha notado que embora o jovem parecia ter uma aparência ingênua e inocente, sua altura era maior que a de seus pares ao redor dele, e seu corpo musculoso parecia ser mais grosso e denso do que o de um adulto. Era isso que eles chamaram de força divina inata.
Aqueles com força divina inata eram várias vezes mais fortes do que aqueles de sua idade. Embora fossem muito raros, parecia que esse jovem alto e corpulento era um desses tipos. Wang Yanfeng também viu aquele jovem impressionante e deixou escapar um leve umf. Ele não pensou muito. Força divina inata. Os artistas marciais lutam não apenas com sua força, mas também com suas artes marciais e habilidades. Não só isso, mas quanto maior for o cultivo, mais importante torna-se a verdadeira essência. Aqueles que nasceram com esta força divina não se tornaram necessariamente uma figura feroz de artes marciais. O julgamento continuou, e vários jovens passaram com uma força de Miljins que estavam no auge do segundo estágio. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios estipulou que a idade do candidato deve ser entre 15 a 18 anos de idade. Era fácil para aqueles deste grupo de idade ter alcançado o pico do segundo estágio da transformação corporal. Ocasionalmente, haveria também aqueles jovens que atingiram o terceiro estágio da transformação corporal. Esses jovens haviam conseguido 2.000 jins, e alguns até chegaram a 2.500 jins. Agora, era finalmente a vez de Lin Ming. Antes que Lin Ming chegasse à coluna de pedra, ele já percebera que esta era uma situação mais séria do que ele pensava. Embora ele estivesse confiante de que ele não iria perder para Wang Yanfeng, seu talento natural também estava longe de seu talento. Era terceiro grau comparado a um quarto grau alto. Na avaliação final, Lin Ming sofreria uma grande penalidade. Em cada rodada deste exame, Lin Ming teve que colocar todo o seu coração e alma. Lin Ming respirou levemente e deixou seu corpo inteiro relaxar. Ele eliminou todos os pensamentos e sons que o distraíam. A fórmula do verdadeiro caos primordial girou silenciosamente em seu corpo. Comparado a uma artista marcial no mesmo cultivo, sua verdadeira essência era várias vezes mais espessa em seus músculos. Treinamento da força e fluido como seda, os princípios de dureza e suavidade. Lin Ming gravou esses pensamentos em sua mente enquanto meditava com os meridianos de combate das virtudes caóticas. Sua visão se condensou e seu corpo relaxado subitamente se esticou como um arco longo. Sua cintura abaixada e ele empurrou para frente com a força de suas coxas como um leopardo elegante e poderoso. Bang! O golpe atingiu o centro da coluna de pedra. O feixe de luz subiu dramaticamente e loucamente saltou até que se estabeleceu em 2.700 jins. A força de Lin Ming era 2.600 jins, mas se ele colocasse todo o seu esforço, 2.700 jins também era possível. Meu Deus, 2.700 jins. Este menino é simplesmente uma besta viciosa em forma humana. Algumas centenas de jins mais e ele teria alcançado alguém no quarto estágio da transformação corporal. Não, isso não está certo, não está certo. O jovem companheiro está apenas no segundo estágio da transformação corporal. Ele também é alguém com força divina inata. A multidão discutiu descontroladamente isso, e algumas pessoas rapidamente reconheceram Lin Ming. Conheço essa pessoa. Há apenas meia hora atrás na estrada principal ele usou sua força de braço para jogar fora alguém em um cavalo como um moinho de vento. Jogou longe alguém que estava também no segundo estágio da transformação corporal e estava segurando uma lança em um cavalo. O homem foi atirado, mas o garoto não tinha sido tocado. Eu pensei que ele era algum filho do demônio, mas acontece que ele também era alguém com força divina inata, não admira que ele fosse capaz disso. Não foi preso pelas autoridades. Como ele voltou? Enquanto as pessoas sussurravam, o jovem alto e corpulento que venceu Wang Yanfeng e alcançou 2.400 jins também olhou para Lin Ming. O jovem revelou uma expressão amigável enquanto sorria alegremente para Lin Ming. Ele não tinha pensado que ele também iria encontrar alguém com força divina inata neste exame, então ele era muito simpático com Lin Ming. Wang Yanfeng olhou para Lin Ming e franziu a testa.
Este menino também tinha uma força divina inata. Ele era realmente irritante. Era como se esses jovens raros estivessem rastejando para fora da madeira como baratas. Irmão Feng, esse garoto saiu do nada e ousou roubar o centro das atenções do irmão Feng. O irmão Feng foi verdadeiramente roubado. Um homem do lado de Wang Yanfeng disse. Wang Yanfeng disse, não é nada de especial. Ter este resultado no segundo estágio da transformação corporal é decente. A proeza de batalha não depende apenas da força. Embora aqueles com força divina e natação raros, muitos deles não têm grandes conquistas no futuro. Wang Yanfeng disse isso com um tom de exasperação. Embora ele já tivesse determinado que ele iria tomar o primeiro lugar durante este exame de admissão, ele foi ofuscado repetidas vezes por esses jovens companheiros que o fez se sentir extremamente desconfortável. O que irmão Feng disse é absolutamente certo. No futuro, o que precisamos focalizar é a verdadeira essência. A superioridade da força só é útil no início. Esse garoto só ficará feliz por alguns anos. A comitiva de Wang Yanfeng ecoou. Depois de Lin Ming, foi a vez de Lin Xiaodong. Quando se aproximou da coluna de pedra, começou a virar o pescoço para frente e para trás e a mexer sua cintura. Ele continuou por alguns minutos até que os funcionários do exame parecessem cada vez mais irritados e impacientes. Então Lin Xiaodong finalmente gritou e socou a coluna de pedra. Tudo. Ouviu-se um som ofegante enquanto o feixe de luz da coluna de pedra tremia um pouco e depois se acomodou. O fiscal examinador franziu a testa enquanto olhava para Lin Xiaodong. 750 jins, mas você também tem mais 2 oportunidades. O resultado foi muito ruim, considerando que qualquer pessoa com menos de 900 jins não se atreveria a se registrar. Ninguém queria ficar ocioso nessa enorme multidão só para acabar se constrangendo. Mas no ponto de vista de Lin Xiaodong este resultado foi muito bom, e ele tinha essa capacidade desavergonhada natural de ignorar os pensamentos dos outros. Ele balançou a cintura e esticou o pescoço novamente, e então socou de novo. Peng. 700 jins. Outro soco. 750 jins. Sem sombra de dúvida, Lin Xiaodong tinha sofrido uma derrota miserável. Para Lin Xiaodong, este foi um resultado decente. Tinha apenas 15 anos e seu pai tinha decidido que só quando tivesse 18 anos teria qualquer possibilidade de entrar no Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Lin Xiaodong não tinha planejado quebrar o período de condensação de impulso desde o início, e seu único ideal e desejo era preservar sua posição dentro da família. Eu dei-lhe a pílula do cervo dourado, você não tomou nenhuma? Lin Ming perguntou conforme Lin Xiaodong caminhava de volta. Eu comi todas elas, caso contrário, não havia nenhuma maneira que eu iria passar 600 jins. Lin Xiaodong inocentemente encolheu os ombros. Deixou Lin Ming sem palavras. No entanto, Lin Ming também pensou que isso era normal. Afinal, antes de praticar o Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas, seu melhor resultado foi 850 jins. Seu treinamento diligente e incansável estava muito acima de Lin Xiaodong, que só tinha conseguido 600 jins na época. Era difícil para alguém com apenas um talento de grau 3 e nenhum fundo nobre formidável entrar no Palácio Marcial dos 7 Mistérios aos 15 anos de idade. Mesmo a primeira rodada do exame de entrada era excessivamente difícil de passar. O teste da força terminou finalmente em torno do meio-dia, e os candidatos foram permitidos um descanso curto antes do exame de admissão continuar. Porque o tempo de descanso era muito curto, Lin Ming simplesmente comeu uma pequena refeição antes de se sentar em meditação e, em seguida, apressando-se de volta para a praça. O segundo exame era o julgamento dos sonhos. Era um teste do coração de um artista marcial. Para um artista marcial, eles precisavam não apenas de talento e apoio de seu fundo, mas, além disso, tinham que ser alguém com um coração marcial sincero e incansável.